Olá pessoal, boa noite, boa noite. Vamos falar um pouquinho de espiritualidade, né? Porque ficar falando só de política, de que uma pessoa matou outra, que está com problema no mundo, catástrofe, né? A gente tem que falar da espiritualidade, certo? Então eu me reservo aqui no direito, né, para quem gosta, falar alguma coisa que faça a gente refletir sobre a nossa existência, certo? Então eu vou ler aqui, ó, um trecho do que o Mestre Jesus falou, certo? Tá aqui, ó, até uma foto do Mestre Jesus, olha que bonito. Então tem essa forma aqui, né? Geralmente a gente associa a forma, mas o espírito, né, que está aqui dentro dessa forma aqui, ele é luz pura, né? Ele assume a forma que ele quiser. Tanto que lá, depois, lá quando ele saiu da cruz, ele manifestou a forma dele, né? Dessa forma que ele tinha na encarnação aqui humana. Então, Jesus disse: tomei minha posição no meio do mundo, e na carne apareci para eles. Encontrei-os todos embriagados, nenhum deles encontrei sedento. Então essas palavras aqui, né? Qual é a tristeza de um mestre espiritual? Imagina que eu sou um ser de muita luz, que eu vivo lá nos planos elevados, nos planos divinos. Aí, aqui a humanidade está precisando de um up, né, espiritual. Está precisando de uma expansão da consciência. Aí, a divindade ou a hierarquia superior fala assim: pô, alemão, vai lá naquele planeta Terra lá, assume lá uma forma humana e fica lá por uns 33 anos, né, que ele está falando aqui do Mestre Jesus. Fica lá 33 anos e depois você passa a mensagem, né, e volta. Então, muitos mestres que vêm a esse mundo fazem esse sacrifício de estar aqui nesse planeta Terra, se movimentando entre nós, porém é uma pessoa de consciência altamente iluminada, que sabe, né, que tem uma ligação pura com Deus, que já vive nesse mundo aqui completamente, né, consciente da sua realidade. Então tem espíritos assim, né? Nós não, nós já nascemos, já esquecemos tudo, não lembramos de nada, não lembramos nem da nossa vida passada. Nós esquecemos que nós somos espíritos, vivemos numa tremenda ilusão, numa matrix. E aí Deus eventualmente manda uns espíritos, né, mais poderosos, irmãos mais velhos que já passaram por essa humanidade, né, essa etapa humana de vida. E aí ele vem para nos dar, né, essa explicação, né, do que a gente está fazendo aqui nesse planeta. Qual é o sentido da vida? Que existe algo mais do que essa manifestação física, né? Apesar de sabermos disso teoricamente, mas não termos ainda aquela visão, né? A nossa pineal é a glândula em nós que nos capacita a ver, né, vamos dizer assim, o lado de lá, o lado invisível, mas taparam a nossa pineal. Mas Deus não deixa barato, mandou um espírito de alta estatura espiritual para vir aqui nos guiar, vir, né, nos ensinar. Então Jesus está falando aqui nesse verso: tomei minha posição no meio do mundo. No meio do mundo. Então Jesus, como ele falou, eu não sou desse mundo, eu estou nesse mundo. Ele tinha plena consciência de que, né, que a consciência que a gente tem que ter também é exatamente essa: nós somos passageiros nesse mundo. Nós não somos terráqueos, não somos humanos, somos espíritos passando num estágio humano, tendo uma lição de vida para aprender sobre a realidade, a verdade. Não estamos aqui para ficar brigando em níveis de político, ou sendo enganados por alguma religião, ou ter ideais assim, que a gente começa a pensar em assim, a gente começa a fazer plano para viver aqui milhões aqui nesse planeta, milhões de anos. Certo? Não é nada disso. Nós estamos aqui passando, né? Porém, temos que ter discernimento, todos os dias usar a nossa inteligência para entender
Quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse mundo? Existe um Deus? Como é que eu incremento? Como é que eu atinjo a minha relação com Ele? Certo? Se Deus está no meu coração, conforme é ensinado, né? O reino de Deus está dentro de vós. Como é que eu faço para atingir esse reino e me libertar dessa ilusão? Aí, né, mesmo que tenhamos toda a teoria ou escrituras, então, mesmo assim, não temos muito interesse. Aí Deus manda, às vezes, um enviado, né, especial dele, um mestre, que representa essa verdade, né, ao vivo, assim, falando. E esse mestre, né, no caso aqui, foi Jesus. Então, Jesus é o quê? Porque ele é chamado Cristo, porque ele é a manifestação da energia crística. A energia crística é a nossa energia quando está ligada com Deus. Então, Jesus estava ligado com Deus e ia dando seus ensinamentos nesse mundo, né, na forma de parábolas para as pessoas que não conseguiam, né, captar muito bem o que ele estava falando. E para os seus devotos mais íntimos, que já eram almas já propensas a atingir esse ponto espiritual, e por isso, né, eles foram escolhidos ali para estar com o Mestre Jesus. Então Jesus ele falava diretamente os assuntos espirituais para que posteriormente eles pudessem ir pregar, né, por todo o planeta Terra. E aí se difundiu as palavras, né, do Mestre, algumas coisas, né, exatamente como ele falou, e outras coisas que eram a realização dos próprios discípulos. Porque o Mestre Jesus falou, quando eu me for desse planeta, o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão ter essa potência de falar as coisas espirituais. Então Jesus está falando aqui, ó, tomei minha posição no meio do mundo, certo? A minha posição. Ele estava posicionado como um servo perfeito de Deus para nos ensinar sobre a energia crística. Todo mundo nesse planeta é um Cristo, em potencial. Mas temos que absorver o ensinamento daqueles que já vivem potencialmente no Cristo dele. Então Jesus, ele era um Cristo vivo, né? Cristo, como eu falei, é a energia crística conectada com Deus. Daí Jesus ele tinha o poder de falar sobre o divino, de falar a verdade para nós, ou para quem se aproximasse dele. E também, agora mesmo que ele não está presente na Terra, a energia dele é algo assim estupendo. Então, mesmo que você só medite em Jesus, ou que você, né, tenha reverência por algum mestre que também era iluminado, né, tão quanto Jesus, você consegue fazer essa integração energética. Tá? Então, diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Então, se você se associa com pessoas espiritualizadas, ou se associa com os mestres que estão acessíveis, é só a gente, né, meditar, orar, pedir, então a sua energia também se eleva. Então, quem você vai ser? Quem você é? Você é o resultado da interação de energia que você está adquirindo como informação, como força viva para você se expressar aqui, né, nesse planeta. Então, ninguém é daqui desse planeta, nós estamos passando, não fica fazendo muito plano para o futuro, né? As coisas aqui desse mundo, vamos viver moderadamente. Se você quer fazer algo no futuro, faz, mas não toma isso como sua meta principal, porque a morte ela pode acontecer a qualquer momento. Então vamos usar o nosso dia a dia para sempre, né? Como o Mestre Jesus falou na oração do Pai Nosso, né? Dai-nos o pão de cada dia. Então esse pão é o pão material e o pão espiritual. Não pode só comer pão material, certo? Seu espírito precisa se alimentar. E aí, então tomei minha posição no meio do mundo e na carne apareci para eles, né? Para todo mundo. Então na carne, né? Isso aqui que a gente tem aqui é carne, e nós somos espíritos que estamos aparecendo aqui na carne atualmente, né? Assim
Quem está te falando aqui é um corpo, né, uma máquina biológica, um corpo feito de elétrons e essa forma aqui se chama carne, né? Carne, isso aqui é carne. Então Jesus apareceu na carne. Ou seja, um espírito de uma estatura assim hiper, super elevada, teve que baixar o nível de frequência, né, energética para receber um corpo de carne. Imagina a prisão que deve ser esse corpo para um ser que já é liberto, já vivendo em Deus. Mas, né, o mestre, ele ama a humanidade e por sacrifício ele veio aqui nos dar essa oportunidade de fazer com que tenhamos a potência de realizar o Cristo em nós. Na Bíblia diz, como fala, Cristo em vós, esperança de glória. Acredito que foi Paulo que falou isso, né? Cristo em vós, esperança de glória. A glória do nosso espírito está em reviver o espírito crístico, né, que somos. Ou seja, o espírito conectado ao Espírito Supremo. E Jesus, já conectado ao Espírito Supremo, veio aqui para o planeta Terra e aceitou um corpo de carne. Então ele fala, então eu apareci, né? E na carne apareci para eles. Imagina, isso que eu quero que vocês pensem, imagina o sacrifício que é um espírito que já está vivendo na energia divina, né, com a fonte suprema, ter que vir aqui limitar todas as suas potências e entrar num corpo de carne, seguindo essas leis aqui materiais. Porém, né, sendo Cristo, ele podia fazer qualquer coisa, ele tinha poder místico para fazer qualquer coisa, mas Jesus ele não veio aqui para fazer milagre, não veio para curar pessoas, ele não veio para nada disso, né? Às vezes ele tinha que exemplificar esses poderes dele, porque era uma forma de atrair, né, as pessoas começavam a acreditar nele como uma pessoa santa, uma pessoa milagreira, vendo as coisas acontecer, ok? Mas na verdade, Jesus, o Espírito Crístico, ele veio aqui para nos libertar, para nos dar a verdade sobre a nossa realidade, como espíritos. Ele veio como o exemplo do estado crístico e nós, ao estudarmos a vida de Jesus e de vários mestres, a gente observa o estado de consciência que nós potencialmente somos capazes de chegar. Seremos, né? Então ele falou que ele apareceu aqui e encontrei-os todos embriagados, né? Então embriagado quando a pessoa está tonta, né, de bebida, no caso aí, com certeza ele está falando que embriagado significa aquela pessoa que está tão bêbada que ela não se lembra dela mesma. Está numa amnésia completa. No outro dia nem lembra, né? Então a vida aqui é só dor de cabeça, né? É só por isso que o pessoal sofre e tal, porque além de estar se identificando com esse corpo de carne, esqueceu o lado espiritual. Isso aí que é a embriaguez. Está embriagado. Você esqueceu o espírito. Não pode esquecer o espírito. O espírito é a sua parte eterna, é aquilo que é você mesmo. Mas você está pensando que você é esse corpo, essa forma humana, e tudo que acontece em relação a essa forma humana, né, está trazendo o quê? Sofrimento, medo da morte, medo de miséria, né, os climas, tudo atinge, você acha que você que está sofrendo, mas você não sofre. O espírito ele é eternamente feliz, ele é eternamente uma parte integrante de Deus. Mas como você está vivendo aqui embriagado, tonto, né, não sabe para onde está indo, né, o bêbado às vezes perde o rumo de casa, né? Então a gente tem que saber onde está, como chegar no reino de Deus. Aí você tem várias práticas espirituais, certo? Eu, por exemplo, eu gosto de cantar Japamala, o santo nome de Deus, né? Que é um dos métodos que Jesus falou na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ao cantar esse nome divino, né? No meu caso eu canto o Mahamantra Hare Krishna, você vai purificando a sua mente, certo? Vai abrindo a capacidade para que sua consciência se manifeste cada vez mais verdadeira aqui nesse mundo.
Mas quando a gente anda aí no mundo, né, imagina um mestre igual Jesus, totalmente assim, fazendo a vontade de Deus, completamente integrado com a energia divina. Quando ele chegou aqui, ele viu que estava todo mundo embriagado, ninguém falava do Espírito. Né? Tinham igrejas, mas aquelas igrejas tudo materialista, né? Dos fariseus, dos saduceus, pessoas hipócritas que se travestiam de religiosos, mas na verdade eram associados lá com Roma, né? Enfim, a gente vê muito disso hoje em dia, né? Pessoas que usam da vida espiritual para se beneficiar materialmente. Então, quando Jesus chegou, ele era a força viva, ele era a religião viva, expressada na forma, né, do Mestre Jesus, ou Yeshua. Yeshua Pandita era o nome dele, assim, como é falado em aramaico, né? Então a gente tem que entender isso, assim. Então Jesus está falando, eu tomei minha posição no mundo, pronto para explicar para todo mundo sobre o divino, mas quando eu cheguei aqui, estava todo mundo embriagado, pensando, né, na vida, na rotina, como ganhar mais dinheiro, como desfrutar desse mundo, como ter fama, enfim. Essas coisas, né, que a gente vê nesse mundo, né? Pessoas estão sempre competindo, quer poder, ele quer ser o melhor, ele quer passar por cima de todo mundo. Então, para um mestre igual Cristo, né, imagina, algo assim, absurdo. Aí depois, no final, ele fala assim, nenhum deles encontrei sedento. Imagina, é igual como chegar aqui um rei, assim, com 100 trilhões de moedas de ouro, né, e você está com esse dinheiro aqui na mão, vamos supor, né, estou fazendo uma analogia, e as pessoas olham para você, não tem desejo de ouro, o dinheiro para ela é como se não valesse nada, né? O ouro não tem valor, certo? Então estou citando um exemplo desse aqui, que é até absurdo, né? Porém, Jesus, ele tinha o quê? O ouro divino, ele tinha o tesouro da alma, certo? Ele tem, né? Ele tinha a liberdade do Espírito, ele tinha a verdade para nos dar, né? Mas ele fala assim, mas eu não encontrei ninguém sedento, ninguém manifestou essa sede, né? Imagina, quando Jesus aparecesse, alguém se aproximaria imediatamente do Cristo com aquela vontade, uau, eu quero, por favor, mestre, me ensine, eu quero seguir você, eu quero aprender, eu quero receber de você esse conhecimento, né? E esse conhecimento, ele já está disponível agora mesmo, no seu coração. O divino que veio, né, junto com Jesus, para fazê-lo ser, né, um participante, um personagem nesse cenário materialista, esse Deus, ele está no seu coração agora mesmo. Da mesma maneira que ele continua no coração do Mestre Jesus, só que agora Jesus está no corpo de luz, ele está assim, bem mais adiantado em consciência, né? E nós temos que fazer isso, certo? Porque as pessoas não têm sede, né? Falam assim, poxa, eu podia estudar ali a Bíblia, o Bhagavad Gita, ou o Alcorão, seja lá. Então as pessoas elas não têm sede disso. Essa avidez espiritual. É isso que a gente precisa ter. Essa mesma ambição que a gente tem no lado material, de conquistar as coisas, a gente tem que ter para o lado espiritual. Esse pão, certo? Esse pão do Espírito que está disponível aí. Você consegue se conectar com o Mestre Cristo, com todos os mestres, com anjos, com mentores, com guias, eles estão todos presentes aqui e agora com você. Depende do que? De você sintonizar, igual um rádio, né? Se o rádio está tocando numa frequência, essa aqui não está aparecendo, ok? Que é a dos anjos, dos mestres, mas você vai, mexe o negocinho lá, né? Estou falando aqueles rádios antigos, aí você sintoniza com essa frequência. Então, através da meditação, com essa avidez, né, eu tenho desejo realmente de receber essa luz, de compreender, eu tenho vontade de me libertar dessa matrix, dessa ilusão, de acabar com todas essas misérias, de não ter que ficar reencarnando, né, depois desse corpo aqui, quando você
abandonar, se você abandonar esse corpo em ignorância completa, embriagado, você vai ter que receber outro corpo de carne, e vai ficar recebendo até você despertar e falar assim, chega, não quero mais ficar indo de planeta em planeta, de universo em universo, de civilização em civilização. Eu quero voltar logo para a morada de Deus, para o reino divino, né? E o Mestre Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Você pode escolher, né, quando você estiver espiritualmente liberto. Então, eu queria deixar essa palavra aqui, certo? Para que vocês pensem um pouco, né? Vamos ativar, né, a nossa necessidade do espírito com um pouquinho mais de relevância, né? Nós somos muito negligentes. Tem que nascer no coração, no nosso coração, essa curiosidade maior, né? Não só de saber, mas de realizar. Poxa, eu sou um espírito, mas o que é isso, espírito? Como é que eu posso realizar? E você tem que entrar dentro da sua energia, né? Ir além dessa forma humana. Aí você vai se situar no nível de consciência onde você realmente vai começar a sentir aquilo que você é. E daí você se liberta, você se desapega dessa matéria, você para de ter muita luxúria, muita ambição, muita raiva, né, nesse planeta aqui. Esses sentimentos que te mantêm agregado a essa energia material. Então existe uma energia espiritual, que é o reino de Deus, você é um espírito, e você tem que se libertar desse ciclo de reencarnações, ou samsara, né, de nascimentos e mortes, e ir para esse lugar. É isso que o Mestre Cristo vem, quando ele vem, todos os mestres falam assim, aprendam a amar a Deus sobre todas as coisas, entendam que tudo é a manifestação de Deus, te permitindo, né, experiências dentro do seu livre-arbítrio, para que um dia você tome consciência de que é um espírito e escolha o amor de Deus, escolha acordar, despertar para a realidade da vida. Então temos que escolher todos os dias, né? Isso, a vida humana é muito importante, ela tem uma inteligência, e a vida humana está passando, e você está fazendo o quê? Está pensando mais um dia, ir lá na política, quem brigou com quem, aquela novela, amanhã na novela X, ou aquele filme, agora eu vou ver aquele filme lá do Netflix, ou de qualquer lugar, certo? Aí você fica perdendo o seu tempo está passando, é igual uma ampulhetazinha de areia, está caindo, está se esgotando o seu tempo, certo? Então você pode também ter intenções mais em relação a esse mundo material, mais moderadas. Porém, a sua energia deve estar muito forte na relação da autodescoberta, ou do autoconhecimento, ou da autorrealização. Ok? Então, vamos pensar isso, né? Vamos, né, ouvir com carinho, né, o que o Mestre Jesus, né, querido Mestre, né, um grande Mestre enviado por Deus para nos dar esse néctar, né, da vida, né? Então, se a Bíblia foi manipulada, se as Escrituras, não importa, importa que tudo está dentro do seu coração e você pode ter contato com esse ser aqui maravilhoso, certo? Que está, né, até hoje, ele está aqui, está por aqui, ele está capitaneando as suas ovelhas, né? Como ele falou, nenhuma das minhas ovelhas vai se perder. Só que não dá para ficar, né, igual uma ovelha tonta nesse mundo, certo? Então vamos lá, terminando aqui. Jesus disse, tomei minha posição no meio do mundo, e na carne apareci para eles. Encontrei-os todos embriagados, nenhum deles encontrei sedento. Tá? Então vamos, né? Assim como a pessoa tem sede para uma cachaça, para uma bebida, certo? Tem que ter sede também para Deus, que é o vinho divino, né? Vamos dizer assim, o vinho divino. Você tem que querer beber dessa fonte suprema. E aí ficar embriagado de Deus, certo? Embriagado dessa verdade suprema. É isso que vai acontecer um dia com todo mundo. Todo mundo um dia, para sair daqui dessa máquina maravilhosa e mágica, encantada de Maia, que é uma criação de Deus, como uma escola, todo mundo um dia vai ter que sair daqui.
certo? Desse universo, e voltar para a morada de Deus. Então vamos nos embriagar com o divino e falar assim, tchau, Haribo, estou indo embora, eu vou realmente me dedicar mais, certo? O alemão está falando, o alemão falou, então eu vou fazer isso, né? Se Jesus estava certo, eu estou falando a mesma coisa que ele, então eu também devo estar meio certo. É isso aí. Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus.